Assine agora, ou eu garanto que você nunca mais trabalha neste setor. As palavras ficaram no ar enquanto meu chefe, Finley Burke, empurrava a carta de demissão pela mesa de vidro da sala de reuniões. Os nós dos dedos dele embranqueceram ao pressionar o papel, os dedos abertos, tensos contra o documento. A sala parecia encolher a cada respiração minha. Preciso disso hoje, Saíra. A voz dele baixou para quase um sussurro, evitando que as pessoas que passavam escutassem. Seu desempenho não atendeu ao esperado. Nós dois sabemos que isso é o melhor para todo mundo. 3 anos superando as metas do departamento passaram pela minha mente. As noites sem dormir, os fins de semana que deixei de viver, as ideias que ele apresentava como se fossem dele nas reuniões com a diretoria. E agora, depois de eu questionar aquelas transações estranhas nos relatórios do último trimestre, aquilo. Levantei a caneta. Minha visão fixou em um ponto. A carta ficou turva diante de mim, mas uma expressão permanecia nítida. Pedido de demissão voluntário. Olhei para o sorriso satisfeito de Finley, para o segurança parado do lado de fora. E ali, eu decidi. O que ele não sabia é que eu já vinha me preparando para aquilo. Durante semanas, registrei cada solicitação fora do padrão, cada ordem duvidosa, cada ameaça disfarçada. Estudei legislação trabalhista até o amanhecer atravessar as persianas do meu apartamento. Assinei sem discutir, mas quando Finley se afastou para atender uma ligação, fiz um ajuste discreto no documento. Com a mão firme, risquei pedido de demissão voluntário e escrevi acima. Assinado sob coação, não configura pedido de demissão voluntário. Coloquei minhas iniciais ao lado da alteração e registrei a data e a hora na margem. Eu sabia que aquilo não mudava o documento sozinho, mas transformava aquele papel em prova. O erro dele foi subestimar o peso de uma única palavra. Antes de seguir com essa história, preciso que você entenda algo. Conhecimento é uma arma que nunca falha. Se você já se sentiu sem saída diante de alguém que parecia intocável, continue comigo. Porque o que eu vou te mostrar não é só sobre vingança. É sobre retomar o controle num mundo que faz você abrir mão dele. Meu nome é Saíra Menon, e até 3 meses atrás, eu era a principal analista financeira da Beckworth Industries. Tenho 34 anos, sou solteira, tenho mestrado em análise de negócios e uma certificação em contabilidade forense que concluí em cursos noturnos. A maioria das pessoas me descreve como extremamente detalhista. Algumas até dizem que sou obsessiva. Eu organizo meu calendário por cores, deixo os temperos em ordem alfabética e percebo inconsistências numéricas com a mesma rapidez que alguém percebe um relâmpago. Meus pais vieram da Índia antes de eu nascer e se estabeleceram em uma pequena cidade do meio-oeste americano, onde meu pai abriu uma oficina de conserto de eletrônicos. Sempre comece pelos menores componentes, ele dizia, curvado sobre placas de circuito. Quase sempre é ali que estão as maiores falhas. Essa virou minha forma de enxergar o mundo, prestar atenção no que os outros ignoram. Quando entrei na Beckworth, há 4 anos, a empresa estava crescendo rapidamente, abrindo unidades pelo país inteiro. O CEO, Aubrey Beckworth, tinha fama de inovação e inclusão. O slogan da empresa, Construindo Futuros Melhores Juntos, estava em todas as paredes, assinaturas de e-mail e canecas. Eu acreditava nisso, talvez mais do que deveria. Finley Burke virou meu supervisor direto 2 anos depois da minha entrada. Ele veio do escritório da Costa Oeste com ótimas recomendações e um currículo impressionante. Alto, com fios grisalhos precoces e uma voz firme, Finley caminhava pelo escritório como se fosse dono de tudo. A diretoria o admirava. O conselho elogiava suas ideias. Os problemas começaram de forma quase imperceptível. Primeiro, meu nome deixou de aparecer nos créditos dos projetos. Depois, vieram as exclusões de reuniões das quais eu sempre participava. Meus relatórios passaram a exigir várias revisões, enquanto colegas homens com resultados semelhantes eram aprovados de imediato. Você está exagerando, sussurrou Theo quando mencionei isso. O Finley só é exigente. Ele trata todo mundo assim. Mas não tratava. Comecei a registrar tudo. Datas, horários, quem estava presente,
palavras exatas, quando ele elogiou Vincent por um modelo que eu havia criado. Quando me interrompeu durante apresentações, mas ouviu os outros sem interromper. Quando marcou almoços da equipe no horário da minha terapia, mesmo com um conflito visível na agenda. Ainda assim, eu me destacava. A eficiência do departamento aumentou 22% com meu sistema de gestão. Desenvolvi uma ferramenta preditiva que economizou milhões em compras. Continuei visível, relevante e atenta, até surgirem as inconsistências financeiras. Tudo começou com uma irregularidade nos relatórios do terceiro trimestre. Transferências entre orçamentos, sem os códigos corretos de autorização. Valores pequenos, fáceis de ignorar, mas com um padrão claro. Comparei com períodos anteriores e encontrei desvios semelhantes desde a chegada de Finlay. Essas movimentações precisam de explicação, eu disse em uma reunião privada, colocando os documentos destacados sobre a mesa dele. A cadeia de autorização está incompleta. Finlay mal olhou. O financeiro aprovou isso. Você está se metendo onde não deve, Saíra. Mas o financeiro exige assinatura de diretores para esse tipo de transferência. Esses documentos não têm. A expressão dele mudou. O sorriso desapareceu, dando lugar a algo frio. Deixe isso de lado. Isso não é problema seu. Eu não deixei. Em vez disso, continuei registrando tudo com ainda mais cuidado. O padrão ficou evidente. Realocações coincidindo com bônus, contratos com valores inflados ligados a empresas de estrutura duvidosa, relatórios com inconsistências recorrentes. A hostilidade aumentou de forma calculada. Minha avaliação, antes excelente, passou a citar problemas de comunicação. Projetos relevantes foram substituídos por tarefas administrativas. Meus e-mails deixaram de ser respondidos. Ele está montando um caso contra você, disse Veronique do jurídico, durante um happy hour. Tenha cuidado. Documente tudo. Eu já fazia isso, mas intensifiquei. Passei a estudar casos de situação que caracteriza demissão indireta, proteção a denunciantes e legislação trabalhista. Meu celular estava gravando, dentro do que a lei permite. Registrei e organizei os e-mails relevantes dentro dos canais formais e preservei os registros de forma adequada. O ponto de ruptura veio após a avaliação trimestral. Aubrey Beckworth elogiou minha análise e pediu que eu apresentasse ao conselho. Excelente trabalho, Saíra, disse ela. É exatamente esse tipo de pensamento que precisamos. Finlay manteve o sorriso, mas o olhar dele não saiu de mim até o fim da reunião. Naquela tarde, meu acesso a sistemas importantes foi bloqueado por atualizações de segurança. No dia seguinte, um e-mail informou que Vincent faria a apresentação. Quando questionei, Finlay me chamou para conversar. Sua postura está se tornando um problema, disse com a voz controlada. Quais colegas disseram isso? Perguntei, olhando direto para ele. Não é apropriado discutir isso. Existe um padrão, Saíra. Primeiro essas acusações sem fundamento. Agora, essa insubordinação. Pedir esclarecimento não é insubordinação. Ele se inclinou. Vou ser claro. Sua posição aqui está ficando insustentável. Foque no seu desempenho e pare de questionar decisões da gestão. Naquela noite, me reuni com uma advogada trabalhista. Eleanor Pham ouviu tudo com atenção, analisando cada documento que eu havia reunido. Este é um exemplo clássico de ambiente de trabalho tóxico, disse ela, ajustando os óculos retangulares. O padrão é evidente, e sua documentação está excelente. Mas a realidade é a seguinte. Esses casos são desgastantes, custosos e, muitas vezes, prejudicam a carreira, mesmo quando o resultado é favorável. Então eu deveria simplesmente pedir demissão? Não. Ela deu um leve tapinha na minha pasta de provas. Se eles querem que você saia, faça com que paguem por isso. Acordos em situações como essa, que podem caracterizar demissão indireta, costumam ser significativos com provas como as suas. Mas esteja preparada. Eles provavelmente vão tentar forçar uma demissão primeiro. Ela estava certa. 3 dias depois, Finlay começou a enviar cópias para o RH sobre questões triviais do meu trabalho. Uma semana depois,
Recebi minha primeira advertência formal por não cumprir prazos em tarefas com prazos impossíveis. Na semana seguinte, meu espaço de trabalho foi transferido para um canto isolado, próximo à sala de servidores, onde o ruído constante dos equipamentos tornava as ligações praticamente inviáveis. Durante todo esse período, mantive registros detalhados. Respondi a cada acusação com fatos comprovados. Permaneci profissional em todas as interações e eu já vinha me preparando para aquilo. Aconteceu mais cedo do que eu imaginava. Numa manhã de quarta-feira, meu calendário foi atualizado com uma reunião obrigatória na sala de conferências B. Sem pauta. Sem outros participantes. Apenas Finlay. Enquanto eu caminhava até a sala, Veronique passou por mim no corredor, com uma expressão tensa. Ele passou a manhã inteira com o RH, murmurou ela, sem parar. Assenti. Meu plano de emergência se formava com clareza. Na minha bolsa, havia uma pasta com anotações organizadas e registros documentais das ocorrências, organizadas em ordem cronológica. Meu celular estava gravando, dentro do que a lei permite. E eu havia estudado o modelo padrão da carta de demissão utilizada pela Beckworth Industries, incluindo todas as suas implicações legais. O que nos leva de volta àquela mesa de vidro na sala de conferências, a carta de demissão e ao ultimato de Finlay. A alteração já estava feita. Eu sabia exatamente o que aquele detalhe significava. Finlay voltou, pegou o papel, deu uma olhada rápida na linha da assinatura sem perceber a alteração escrita acima, e sorriu, satisfeito, como alguém que acredita ter vencido. Libere seu espaço de trabalho até o final do dia. A segurança irá acompanhá-la até a saída. Entendo, respondi, olhando direto para ele. Preciso que isso fique documentado para os meus registros. O sorriso dele vacilou por um instante. O RH fornecerá a documentação necessária. Assenti e me levantei. Ao chegar à porta, me virei. Só para confirmar, esta reunião foi solicitada por você, correto? Para tratar da minha situação profissional? Sim, respondeu ele impaciente. Conforme registrado na carta que você acabou de assinar. Obrigada pelo esclarecimento. Fechei a porta atrás de mim, com o coração acelerado, mas a mente clara. No banheiro, respirei fundo até que minhas mãos parassem de tremer. Então liguei para Eleanor Pham. Aconteceu, eu disse, exatamente como você previu. Você fez a alteração? Sim, ele não percebeu. Ótimo. Envie tudo para mim agora. Em 1 hora, a queixa formal estará pronta. Às 15 horas, eu já havia guardado meus pertences pessoais em uma pequena caixa. Como prometido, um segurança chamado Luiz aguardava por perto, visivelmente desconfortável com a situação. Sinto muito por isso, senhorita Menon, disse ele em voz baixa. Nunca entendi por que dispensariam alguém como você. Obrigada, Luiz. Antes de sair, fiz 2 últimas paradas. Primeiro, no Departamento de Recursos Humanos, onde entreguei à diretora Imani Wilson um envelope lacrado. Esta é uma denúncia formal de uma situação que caracteriza a demissão indireta e ambiente de trabalho tóxico. Falei com a voz firme. Inclui a carta de demissão alterada que o Sr. Burke me forneceu hoje, a qual modifiquei antes de assinar para refletir corretamente a situação. Também anexei toda a documentação dos problemas recorrentes que levaram a esse ponto. A expressão de Imani permaneceu neutra, mas seus olhos se abriram levemente. Vou analisar isso imediatamente. Minha advogada formalizará o contato com vocês. Ela tem cópias de tudo. Minha segunda parada foi na mesa de Theo. Ele olhou para cima, surpreso, enquanto o segurança permanecia a poucos metros. Você está indo embora? Perguntou, levantando-se parcialmente. Não por escolha, respondi. Mas antes de sair, verifique a unidade compartilhada. Pasta de finanças, relatórios trimestrais, histórico. Observe os padrões de transferência nas pastas marcadas com as iniciais de Finlay. Compare com a tabela de bônus dos executivos. Ele franziu a testa. Saíra, o que você está dizendo? Apenas observe. E tenha cuidado com quem você fala sobre isso.
Apertei seu ombro e me afastei. Luiz me acompanhou até o saguão, carregando minha caixa apesar da minha insistência em ajudar. Na entrada principal, ele parou. Sabe, Sra. Menon, trabalho na segurança aqui há 12 anos. Já vi muita gente entrar e sair. Os que vão embora sem terem feito nada errado, raramente voltam. Mas os que se mantêm firmes... Ele sorriu de leve. Esses costumam voltar. Se você já passou por uma injustiça que parecia impossível de enfrentar, se já ficou em silêncio porque falar parecia arriscado demais, fique comigo. Porque o que aconteceu depois mudou não apenas minha carreira, mas também minha compreensão sobre poder. Antes de continuar, curta este vídeo e inscreva-se no canal se você acredita em defender o que é certo, mesmo quando dá medo. Ative as notificações, porque o desfecho desta história mostra exatamente como o conhecimento, preparo e coragem podem transformar um momento de impotência em justiça com consequências muito maiores do que se imagina. Naquela noite, não consegui dormir. Em vez disso, fiquei sentada na varanda do meu apartamento, observando as luzes da cidade enquanto revivia mentalmente os acontecimentos do dia. O ar parecia diferente, mais leve, apesar da incerteza que se aproximava. Pela primeira vez em meses, respirei fundo sem sentir o peso no peito que já havia se tornado parte da rotina. 2 dias depois, às 7h13 da manhã, meu telefone vibrou. Número desconhecido. Saíra Menon falando. Sra. Menon, aqui é Imani Wilson, do Departamento de Recursos Humanos. A voz dela soava tensa. Analisamos sua documentação e precisamos que você compareça hoje pela manhã para uma reunião com a alta direção. Então, continua empregada na Beckworth? Houve uma pausa. Sua situação profissional está complexa neste momento. O documento que você apresentou criou um cenário jurídico que precisamos resolver com urgência. Estarei aí às 9h com minha advogada. Não será necessário. Estarei aí às 9h com minha advogada, repeti com calma e firmeza. Ou seguimos diretamente para um processo formal. Outra pausa. 9h. Sala de conferências do 14º andar. Enviei uma mensagem para Eleanor imediatamente, e ela concordou em me encontrar em uma cafeteria próxima ao escritório às 8h30. Quando cheguei, ela já estava lá, impecável em um terno cinza escuro, organizando documentos sobre a mesa. Eles estão em pânico, disse sem rodeios. Recebi 3 ligações do departamento jurídico deles ontem à noite, cada uma mais conciliadora que a anterior. Sua documentação é excepcional. O que devo esperar? Eles vão tentar minimizar tudo, oferecer acordos com cláusulas de confidencialidade. Vão tentar separar o comportamento de Finlay da responsabilidade da empresa. Ela organizou os papéis com precisão. Nossa posição é simples. A empresa permitiu um ambiente de trabalho tóxico por meio de supervisão negligente. Temos provas tanto da hostilidade quanto das irregularidades financeiras que você identificou. E se eles se recusarem a admitir? O sorriso de Eleanor foi sutil e seguro. Então avançamos com acusações formais, o que vai desencadear auditorias externas e obrigações de divulgação pública. A escolha é deles. Às 8h57, atravessamos a entrada principal da Beckworth. Luiz estava na recepção, com as sobrancelhas erguidas em surpresa quando me aproximei. Sra. Menon. Ele esboçou um leve sorriso. Não esperava vê-la de volta tão rápido. As circunstâncias mudam, respondi, assinando o livro de visitantes. Mudam mesmo. Ele me entregou um crachá provisório. O 14º andar está bem agitado hoje cedo. Muitas reuniões de última hora. No elevador, Eleanor revisou nossa estratégia pela última vez. Deixe que eles falem primeiro. Precisamos entender a posição deles antes de expor tudo. A recepção do 14º andar estava tomada por uma movimentação incomum. Assistentes cruzavam o espaço de um lado para o outro, carregando pilhas de documentos. Pelas paredes de vidro, vi executivos em discussões intensas.
Perto da principal sala de conferências, Theo conversava com Veronique, ambos pálidos e sérios. Quando Theo me viu, seus olhos se arregalaram, e ele assentiu de forma quase imperceptível. Imani Wilson saiu da sala de conferências, com sua postura habitual levemente abalada. Senhora Manon, obrigada por vir. E a senhora deve ser... Eleanor Pham, advogada da senhora Manon. Eleanor estendeu a mão. Podemos começar? Dentro da sala de conferências estava a própria Aubrey Beckworth, acompanhada pelo consultor jurídico geral e pelo diretor de operações da empresa. Finlay estava claramente ausente. Senhora, Manon, iniciou Aubrey, com uma voz que antes era calorosa, agora mais formal. Analisamos sua denúncia e a documentação apresentada. As questões são sérias e preocupantes. Não são alegações, corrigi em tom baixo. São fatos comprovados. O consultor jurídico, um homem chamado Pascal, cujo sobrenome eu nunca consegui compreender, limpou a garganta. Antes de avançarmos, queremos reforçar que a Beckworth Industries leva a conduta no ambiente de trabalho muito a sério. Se houve violações das nossas políticas, queremos tratá-las da forma adequada. Se? Repetiu Eleanor, fazendo daquela única palavra algo incisivo. Aubrey ergueu a mão de leve. Não estamos questionando o relato da senhora Manon. Estamos tentando compreender toda a dimensão do que ocorreu. A dimensão vai além da minha cliente, disse Eleanor. Com base na nossa análise preliminar, diversos funcionários passaram por situações semelhantes sob a supervisão do Sr. Burke. Um traço de surpresa genuína cruzou o rosto de Aubrey. Você conversou com outros funcionários? Não, interrompi. Mas eles começaram a procurar o RH ontem à tarde. Pelo que sei, 3 mulheres de departamentos diferentes já se manifestaram. Imani assentiu discretamente, confirmando. Também nos preocupam as irregularidades financeiras que a senhora Manon identificou, continuou Eleanor. Esses pontos exigem uma apuração imediata por auditores independentes. Pascal se mexeu na cadeira, desconfortável. Temos processos internos de auditoria, que não identificaram essas inconsistências por 2 anos, completei. Isso indica negligência ou até conivência nos mecanismos de controle financeiro. A sala ficou em silêncio. Aubrey me observou com mais atenção, como se estivesse me enxergando com clareza pela primeira vez. O que exatamente a senhora busca, senhora Manon? Eleanor abriu sua pasta. Reintegração integral, com pagamento retroativo desde o que mais tarde seria tratado como demissão indireta. Uma investigação completa e independente sobre o ambiente de trabalho tóxico e as irregularidades financeiras. Responsabilização de todos os envolvidos e mudanças estruturais para evitar que isso se repita. E se apresentarmos uma proposta de acordo? Perguntou Pascal. Então avançaremos com medidas formais, o que implicará divulgação pública, respondeu Eleanor com tranquilidade. Minha cliente não pretende ser silenciada. Aubrey se inclinou para a frente. E o Sr. Burke? O que espera em relação à posição dele? Olhei diretamente para ela. Isso cabe à empresa decidir após uma investigação séria, mas eu não voltarei a trabalhar sob a supervisão dele. A reunião seguiu por mais 1 hora, abordando aspectos legais, procedimentos e próximos passos. Ao final, a empresa concordou em princípio com a minha reintegração, condicionada à formalização de um acordo por escrito e à conclusão da investigação interna. Fui direcionada temporariamente para na equipe de análise executiva, passando a responder diretamente ao diretor de operações. Uma empresa independente de investigação foi contratada nos dias seguintes, e Finlay foi colocado em licença administrativa enquanto aguardava o desfecho da apuração. Quando já estávamos nos preparando para sair, Aubrey pediu a Eleanor alguns minutos a sós comigo. Depois de me lançar um olhar de confirmação, Eleanor saiu. Eu lhe devo um pedido de desculpas, disse Aubrey assim que ficamos sozinhas. Sempre tive orgulho de construir uma empresa ética, onde todos pudessem crescer. Não percebi o que estava acontecendo no seu departamento. Estruturas hierárquicas criam pontos cegos, respondi.
Até para líderes bem-intencionados. Ela assentiu lentamente. Sobre as discrepâncias financeiras que você apontou, qual é a sua avaliação? Suficientemente relevantes para impactar os relatórios trimestrais. Sistemáticas o bastante para indicar manipulação intencional. E organizadas de forma que se alinham com os esquemas de bônus dos executivos. A expressão dela se tornou mais rígida. Entendo. Isso muda bastante o cenário. Sim, muda. Levantei-me. Uma pergunta. Finlay já sabe da minha situação? Ele foi informado do afastamento administrativo hoje pela manhã. Ainda não tem conhecimento de todos os detalhes. Ela fez uma breve pausa. Espera-se que ele deixe o escritório amanhã pela manhã, sob supervisão. Ao sair da sala, Theo estava esperando perto dos elevadores. Você é impressionante e, sinceramente, um pouco assustadora, sussurrou quando me aproximei. O departamento financeiro está um caos. Bloquearam todos os acessos que Finlay tinha aos sistemas. Você analisou aquelas pastas? Ele assentiu. Analisei. E eu formalizei a denúncia pelos canais internos apropriados. Os padrões ficam claros quando você sabe onde olhar. Ele hesitou. Eu deveria ter levado a sério quando você falou disso pela primeira vez. Me desculpa. O importante é que você investigou depois. A verdade precisa de quem tenha coragem de sustentá-la. A semana seguinte passou em ritmo intenso. Os investigadores independentes passaram a atuar dentro da empresa nas semanas seguintes e entrevistaram dezenas de funcionários. Passei horas revisando minha documentação com eles, detalhando os padrões que identifiquei tanto no comportamento interno quanto nos registros financeiros. Na sexta-feira, o número de funcionários que relataram condutas inadequadas por parte de Finlay chegou a 11, sendo 8 mulheres e 3 homens, de diferentes áreas da empresa. A apuração financeira se expandiu para incluir relações com 3 fornecedores e padrões atípicos na distribuição de projetos. Voltei ao meu espaço de trabalho, agora realocado para uma área mais iluminada, próxima ao centro operacional da equipe financeira. Colegas que antes evitavam qualquer contato passaram a aparecer com café e perguntas. Alguns pediram desculpas pelo silêncio. Outros dividiram relatos de experiências desconfortáveis. O ambiente havia mudado. Em alguns setores, a tensão diminuiu. Em outros, aumentou, à medida que as pessoas começaram a refletir sobre sua própria omissão. Na quarta-feira da segunda semana, Eleanor me ligou com atualizações. As conclusões iniciais são graves, disse ela. Os investigadores identificaram indícios de um esquema de propina envolvendo contratos com fornecedores. Finlay direcionava negócios para empresas nas quais tinha interesses não declarados e manipulava os orçamentos internos para esconder os valores inflados. De quanto estamos falando? A estimativa preliminar é de cerca de 1,2 milhões ao longo de 2 anos. E eles analisaram apenas metade dos contratos que você indicou. Apoiei a mão na janela do meu apartamento, sentindo o vidro frio na palma. E agora? A empresa tem 2 alternativas. Resolver internamente, com desligamento e possível indenização, ou encaminhar o caso às autoridades para a abertura de investigação criminal. Considerando a dimensão do problema, suspeito que eles terão de escolher a segunda alternativa. Ela estava certa. No dia seguinte, Aubrey convocou uma reunião com toda a equipe. Sua aparência, normalmente impecável, trazia sinais discretos de tensão. Um botão aberto no blazer, o cabelo preso de forma mais rígida do que o habitual. Quero tratar diretamente da investigação em andamento, começou ela. Sua voz se espalhou pelo refeitório cheio. O que começou como uma denúncia sobre conduta no ambiente de trabalho revelou irregularidades financeiras que não podem ser ignoradas nem resolvidas apenas internamente. Registramos denúncias formais junto às autoridades competentes, que conduzirão suas próprias apurações. Um murmúrio percorreu o espaço. Assumo total responsabilidade pelas falhas de supervisão que permitiram que isso acontecesse, continuou. Estamos implementando mudanças imediatas nos nossos controles financeiros, nas estruturas de reporte e na supervisão gerencial. Mais importante ainda,
Estamos criando novos canais para que os funcionários possam relatar suas preocupações sem medo de retaliação. Ela fez uma pausa e percorreu a sala com o olhar. Aqueles que sofreram maus tratos e se sentiram incapazes de falar, peço desculpas. Aqueles que falaram e não foram ouvidos, peço desculpas ainda mais sinceramente. E a pessoa que finalmente nos fez ouvir. Seus olhos encontraram os meus. Sinto muito e sou grata. As mudanças vieram rápido depois disso. Novos protocolos de supervisão financeira, reestruturação das relações hierárquicas, treinamentos obrigatórios sobre conduta no ambiente de trabalho e proteção a denunciantes. Os investigadores foram contratados nos dias seguintes, e a investigação foi ampliada, sendo concluída após 6 semanas com um relatório detalhado, que a equipe executiva analisou com expressões tensas. Finlay nunca mais voltou ao prédio depois do início do seu afastamento administrativo. Segundo comentários que circulavam no escritório, ele havia contratado um advogado de defesa agressivo e tentava negociar imunidade em troca de informações sobre um envolvimento mais amplo nos esquemas financeiros, insinuando que outras pessoas da liderança sabiam ou participaram. 3 meses depois de eu ter alterado aquela carta de demissão, recebi 2 comunicações inesperadas. A primeira foi um e-mail de Aubrey, pedindo que eu considerasse uma nova posição, diretora de integridade financeira, respondendo diretamente a ela e supervisionando a conformidade em todos os departamentos. A segunda foi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Você me arruinou. Espero que esteja satisfeita com o que fez. Era a última tentativa de intimidação de Finlay, enviada um dia antes de sua audiência de acusação por múltiplas denúncias de fraude. Não respondi. Não havia o que dizer. Não se tratava de arruiná-lo. Era sobre me recusar a ser destruída. Aceitei o cargo de diretora depois de negociar tanto o salário quanto a autoridade necessária para exercer a função. Meu primeiro ato oficial foi implementar um sistema que permitisse o relato anônimo de irregularidades financeiras, com protocolos obrigatórios de revisão. O segundo foi recomendar a promoção de Theo e Veronique, que haviam sido fundamentais durante a investigação. A empresa anunciou as mudanças organizacionais na reunião anual com todos os funcionários, onde Aubrey reconheceu publicamente a transformação dolorosa, mas necessária, pela qual a Beckworth havia passado. Às vezes, as contribuições mais valiosas vêm de quem tem coragem de dizer verdades difíceis, disse ela, me chamando ao palco. Sair a Menon transformou um momento de injustiça em uma oportunidade de evolução institucional. Somos gratos por ela ter escolhido enfrentar a situação em vez de recuar. Ao caminhar até a frente, vi Louise no fundo da sala, fazendo um pequeno gesto de apoio. Lembrei das palavras do meu pai sobre como os menores componentes podem causar as maiores falhas e como, às vezes, ajustar essas pequenas conexões pode transformar um sistema inteiro. Há 6 meses me disseram para assinar uma carta de demissão ou nunca mais trabalhar neste setor. Comecei. Eu assinei, mas não da forma que esperavam, e aquele momento me ensinou algo essencial. O poder nem sempre está com quem parece tê-lo. Às vezes ele está no conhecimento, na preparação, na decisão de permanecer firme quando todos esperam que você ceda. Olhei para os rostos à minha frente. Alguns eram familiares, outros quase desconhecidos. Todos faziam parte do sistema que eu ajudei a transformar. O documento que assinei naquele dia não dizia respeito apenas ao meu emprego. Era sobre decidir se aceitamos ambientes onde a intimidação fala mais alto que a integridade. Se permitimos que o medo silencie a verdade. Cada um de nós faz essa escolha todos os dias, nas pequenas e grandes decisões. Fiz uma pausa, lembrando do peso da caneta na minha mão naquele dia, da clareza que surgiu naquele instante. Ali, eu decidi mudar uma única palavra em um documento, sustentada por tudo o que eu já tinha registrado até então. Essa escolha, somada a tudo que eu já vinha construindo, desencadeou uma transformação que nenhum de nós poderia prever. As suas escolhas também importam. Mesmo as pequenas, principalmente as pequenas. Elas se acumulam e moldam a cultura que construímos juntos. Quanto a Finlay, o sistema judiciário fez justiça à sua maneira. Depois de se declarar culpado de acusações reduzidas, ele recebeu uma sentença de 3 anos,
além de uma ordem de restituição. Sua reputação profissional foi destruída não por uma exposição dramática, mas pela documentação consistente das próprias decisões que tomou. Decisões feitas acreditando que ninguém estava observando com atenção suficiente para perceber. Conferências do setor, onde antes ele era uma figura relevante, passaram a usar seu caso como exemplo de alerta sobre falhas éticas no ambiente corporativo. A mesma precisão que ele utilizou para manipular sistemas acabou sendo o instrumento da sua queda quando esses sistemas foram analisados corretamente. A vitória mais importante, porém, não foi a queda dele. Foi ver a Beckwith se tornar, de fato, a empresa que sempre dizia ser. Ver colegas encontrando coragem para falar depois de anos em silêncio. E ver como a verdade, bem documentada, consegue derrubar um sistema inteiro. 1 ano depois de alterar aquela carta de demissão, recebi um prêmio de liderança no setor, pela estrutura de conformidade que desenvolvi. Ao recebê-lo, reconheci um rosto conhecido na plateia. Eleanor Pham, agora liderando uma área voltada para casos de justiça no ambiente de trabalho. Você não apenas venceu um caso, ela me disse durante a recepção. Você mudou a forma como uma empresa inteira entende responsabilidade. Isso é raríssimo. Não fui só eu, respondi. Foram todos que vieram depois. Todos que só precisavam de um sinal para dizer a verdade. Ela sorriu. Mas alguém precisava dar o primeiro passo. Mostrar que era possível. Naquela noite, liguei para meu pai para contar sobre o prêmio. Você estava certo, pai, eu disse. Os menores componentes realmente determinam se todo o sistema funciona ou falha. E as menores mudanças, ele respondeu, com orgulho na voz. Às vezes são capazes de reiniciar tudo. Se você se identificou com essa história, espero que compartilhe sua experiência nos comentários. Você já viveu um momento em que uma pequena mudança, uma palavra, uma decisão ou uma atitude transformou completamente a sua situação? Ou talvez esteja vivendo algo assim agora, reunindo coragem para agir. Lembre-se, o poder muitas vezes não está em quem intimida, mas em quem se recusa a ser intimidado. Curta este vídeo se você acredita em defender o que é certo e inscreva-se para acompanhar mais histórias de coragem no dia a dia que geram mudanças reais. Porque, às vezes, a assinatura mais importante não está em uma carta de demissão, mas na decisão de reconhecer o próprio valor e ter coragem de defendê-lo. A verdadeira força dessa história não está na vingança, mas na lucidez. Saíra não reage por impulso, não confronta no calor da emoção, não busca validação imediata. Ela observa, registra, entende o sistema e age no ponto exato onde a estrutura não consegue se proteger. A verdade documentada. Isso revela algo profundo. Poder não é apenas posição, é preparo. A maioria das pessoas perde batalhas não por falta de razão, mas por falta de estratégia. E o mais inquietante é perceber que ambientes abusivos não se sustentam apenas por quem oprime, mas também por quem ignora, racionaliza ou escolhe não ver. O desconforto dessa história está justamente nisso. Quantas estruturas ao nosso redor continuam funcionando porque ninguém decidiu ainda fazer o que Saíra fez? A lição aqui é brutal e prática. Competência sem posicionamento pode ser invisível, e posicionamento sem estratégia pode ser suicídio profissional. Saíra vence porque combina os dois. Ela entende que justiça não é sobre estar certo, é sobre provar que está certo dentro das regras do jogo. E mais, ela não luta apenas contra uma pessoa, mas contra um sistema que permite que esse comportamento exista. Isso exige controle emocional, visão de longo prazo e disciplina para documentar quando seria mais fácil desistir. A maioria quer reconhecimento rápido, mas ignora o processo invisível que sustenta uma virada real. O que essa história ensina é que pequenas decisões, uma frase alterada, um registro guardado, um silêncio bem colocado, podem redefinir completamente o resultado de um conflito. Agora me diz, se você estivesse no lugar da Saíra, teria agido no momento certo? Ou teria esperado demais até perder o controle da situação? Em que momento você acha que Finlay realmente perdeu o controle da situação? Quando subestimou Saíra
Ou quando acreditou que ninguém estava observando? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente, já deixa o like e se inscreve no canal, porque as próximas histórias vão te mostrar como pequenas decisões podem mudar tudo.